Não tem como viver sem crença alguma. A crença faz parte da estrutura da pessoa, dela ter consciência dela mesma, do mundo, de coisas que a gente não pode ver nem tocar pelos nossos sentidos, mas existem. Acho que tudo gira em torno de uma fé. A pessoa que tem fé, ela atinge tudo que ela pretende ou tudo que ela almeja. Tu tem fé? Tem, bastante. Bastante. Em que tu tem fé? Eu tenho fé em Deus. Principalmente Ele, né? Porque sem Ele acho que a gente não consegue nada. Sem Deus não existe nada no mundo, né? Ele é o nosso superior. Que uma pessoa sem fé é uma pessoa sem vida. Tu tem que acreditar em alguma coisa, então uma crença, alguma coisa, né? Pra te poder ir pra frente, eu acho. Tu tem fé? Tenho. Em que tu Deus. Só em Deus eu tenho fé. E no meu São Jorge Guerreiro. Ogum. Tá certo, Ogum é correto do Internacional. Ogum é correto para o Internacional do Dr. Mário Corso. Mas, Padre Geraldo, nós chegamos a terminar o bloco anterior, eu sempre tento dar continuidade no próximo ao que veio do primeiro, ao tema da cura. O Dr. Mário Corso disse não, que há pacientes que precisam ter um Deus, precisam ter uma crença para se sentirem bem. Então eu lhe pergunto, Deus cura? Olha, Deus cura. Inclusive, no Hospital da PUC se fez uma pesquisa com doentes e a religiosidade dos doentes e se chegou à conclusão de que a fé ajuda não apenas a curar, mas a se posicionar diante da doença. E este posicionamento positivo diante da doença ajuda a curar, porque a pessoa ela vai se encontrando e vai encontrando uma resposta. Agora, eu considero a fé de acordo com a nossa capacidade racional. Não se pode opor razão e fé, porque a fé também passa pela razão. Já o Vaticano I, em 1870, um concílio Vaticano I, dizia que a fé é de acordo com a razão. Porque se nós separamos fé e razão... Concílio de Trento? Não, Concílio Vaticano I, 1870. Se nós separamos a fé da razão e vice-versa, nós podemos cair no fideísmo simplesmente, crer de uma forma ingênua, porque eu fui educado, etc. Ou nós caímos no mero racionalismo. Então, a minha fé passa pela minha inteligência. Nós temos um axioma na teologia antigo de Santo Anselmo que dizia fides queres intellectum. Quer dizer, a fé questiona... A fé é questionada pela minha razão. E daí vem a teologia. Enquanto eu vou raciocinar à luz, a minha fé pela minha inteligência, pela razão. Então não há uma oposição entre uma e outra, mas se complementam e são necessários, senão de fato a minha fé fica ingênua, podemos dizer assim, irracional, inadequada ao ser humano. E nesse sentido... a fé melhora a pessoa, constrói a pessoa, enquanto a pessoa vai descobrindo um sentido novo para a existência. Porque a fé, ela precisa da liberdade da liberdade da pessoa para ser uma fé autêntica, humana, pessoal. A pessoa tem que optar livremente. É o ato da fé. E explicar as razões da fé, a gente vai explicar pela razão, raciocinando a nossa fé, refletindo racionalmente a nossa fé. Então, eu considero que não se possa colocar uma oposição entre fé e razão. E, nesse sentido, a fé nos torna cada vez mais ser humano. Vai nos dignificando enquanto pessoa, porque nós somos abertos para o transcendente. Não importa a confissão religiosa? Nesse sentido, não importaria a confissão religiosa, é o ato da fé. E a linguagem, Deus se comunica conosco pela palavra. A palavra se torna o meio dessa comunicação de Deus. Porque nós dizemos que o cristianismo é uma religião revelada. Deus veio até nós e Deus falou conosco pela palavra. E nós nos dirigimos a Deus, falamos com Deus através da palavra. Então a palavra se torna o meio de expressão da nossa fé e da nossa possibilidade de entrar em contato com Deus. Professor Mário Maestro. Olha, eu primeiro agradeceria o padre, né, o verdadeiro elogio
né, que faz da razão, né, tentando aproximar a fé e razão. Né, uma aproximação abusiva. Eu não quero, me desculpa, ensinar a missa ao padre, né, mas a fé, a crença, né, não racional, é a primeira das 3 virtudes teologais. Né. Sem fé, né, não há religião. Né. Não se baseia a religião na razão. Eu gostaria de responder ao juiz, né, lembrando também um grande Marcelo Mastroianni, né, essa maravilhosa pessoa, né, artista, né. Alguns poucos anos antes de morrer, perguntaram para ele quantos anos ele tinha. Ele disse que ele estava com a idade que precisava começar a acreditar em Deus. Né. Eu acho profundamente infantil, e aí que eu me referi ao homem que vive ajoelhado, o homem que imaturo, né, o homem incompleto, né, essa tentativa de construção um mundo como gostaríamos que ele fosse, né, criar algo após a morte, né, uma imortalidade. Para uns, 60 virgens à disposição, né, para outros, a contemplação, contemplando Deus, né, cada um projetando, né, a sua subjetividade, né, de uma forma absolutamente irracional. Né. E aí que eu coloco o problema, né, que a fé diminui o homem, retira do homem a sua realidade. Né. É um homem que teme, um homem que não se assume na sua finitude, né, como matéria que termina, né, angustiado diante disso, né, concorre à ajuda, ao pedido, à proteção, não mais de um pai, né, aquele pai que na nossa infância nos dá segurança. Na infância nós não precisamos pensar na imortalidade, né, a imortalidade, a proteção nos dá o nosso pai. Né. Então se cria. Deus é uma criação, não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, fomos nós que criamos os nossos deuses através da história, a nossa imagem e semelhança. Os gregos, dos gregos era a sua imagem e semelhança. O Deus católico foi criado a partir, né, do Deus hebreu, né, segundo as necessidades históricas. Agora, né, eu acho, né, quase uma piada falar em perfeição humana, né? Entende? Se realmente Deus existisse, né, ele deveria ir a julgamento, né? Porque o crime dele seria imperdoável. Tanta miséria, tanta tristeza, tanta fome, né, com algo que pudesse, né, ser protegido. Que tipo de pai é esse que deixa que os seus filhos morram sofrendo com essa realidade? Né? Então sejamos reais, né, nessa realidade. Somos nós, os homens, que somos responsáveis por esse mundo que se encontra aqui. Esse é o fato da superioridade, da necessidade da racionalidade. Porque se não é Deus, se somos nós não devemos esperar, nós devemos agir. A igreja, o cristianismo, as religiões são quietistas sociais. Retira o homem da sua dinâmica, da sua necessidade de luta, de organização, de construção do mundo. A vida é outra, está lá. Portanto, isso eu divergiria, né, com o meu tocaio, né, que sim, a racionalidade é necessária, deve ser construída. Nós temos que criar, terminando, nós temos que militar pelo ateísmo, nós temos que militar pela racionalidade. Eu diria, né, que como tu colocaste uma realidade, que essa enorme